Boa noite a todos. Sexta-feira, dia 7 de agosto, nosso horário de reunião, às 20 horas. Nosso estudo hoje será virtual. Para nossa harmonização, para que coloquemos os nossos corações e os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, nós vamos ler a nossa página de abertura do livro Viajor, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Caridade. Caridade é sobretudo amizade. Para o faminto é o prato de sopa. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ignorante é o ensino despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o abraço, é o braço amigo. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é o amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontrem, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Essa bela mensagem está no livro Viajor, psicografia de Chico Xavier, e a mensagem é do Espírito Emmanuel. E é dessa forma, através das vibrações desse Espírito amigo, que nós vamos elevando os nossos corações e os nossos pensamentos nesse momento a Deus, a fonte eterna das nossas vidas. Aquele que nos encaminha, aquele que nos impulsiona, aquele que nos dá a vida. Ele é a fonte eterna de tudo aquilo que somos e que temos. E é por isso, Pai, que louvando a vós, agradecendo pela oportunidade do aprendizado, do estudo, é que nos colocamos aqui, diante de vós, rogando que possamos, Senhor, realizar essa tarefa do aprendizado, que possamos, Senhor, juntos, nos ajudarmos uns aos outros, através do entendimento das vossas leis, buscando dessa forma o teu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, rogando nesse momento, querido irmão, querido amigo de todas as horas, que possais estar em nossos corações, vibrando, Senhor, através da vossa paz, do vosso amor a nos envolver. A nossa mentora Alta de Souza, elevamos também os nossos corações, rogando a vós, querido irmão, que possais nos abraçar, que possais nos envolver com o teu amor. A todos os nossos irmãos, espíritos amigos, aqueles que nos tutelam a nossa reencarnação, que possam, nesse momento, abraçar a cada um de nós, no sentido de que possamos entender, nos aprofundarmos um pouco mais
nesses ensinamentos que hoje teremos diante de nós. E é dessa forma, então, que nós pedimos, em teu nome, Jesus, em nome de todos os nossos amigos espirituais de Alta de Souza, mas, sobretudo, Pai, em teu nome, que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nos cabe hoje desenvolvermos o estudo que está em o livro O Espírito da Verdade, por Espíritos Diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O capítulo de estudo é o capítulo 2, Excesso e Você, onde o Espírito André Luiz nos trará os seus esclarecimentos em torno do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 10, o capítulo 13, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É uma instrução de um espírito protetor dado em Lyon em 1860, quando esse espírito ele vai nos falar da caridade material e da caridade moral. Nós podemos, no início, dizermos que a caridade pode ser feita de muitas maneiras, é o que nos diz esse Espírito. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Através das palavras, dirigindo palavras de ânimo aos irritados pelo desespero, às crianças e aos velhos descrentes de Deus. E através das ações, doando nosso tempo, nossos recursos financeiros, nossa boa vontade para os nossos semelhantes. Resumindo, essa mensagem do Espírito Protetor, nós vamos então buscar entendimentos e esclarecimentos do Espírito André Luiz no capítulo 2, Excesso e Você. Ao iniciar a sua mensagem, André Luiz vai dizer assim: amigo, Espiritismo é caridade em movimento. O que quer dizer então André Luiz para nós, através desta frase, dizendo que Espiritismo é caridade em movimento? Nós vamos buscar a resposta exatamente em o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Quando Allan Kardec vai dizer que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, Jesus aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade, caridade e humildade, que são virtudes contrárias ao egoísmo que ainda trazemos em nós, contrária ao orgulho que também está em nós. E que através dos estudos, através do mergulho da nossa mente, nesses esclarecimentos, com todas as riquezas de esclarecimento que os espíritos superiores nos trazem, para que nós possamos, pouco a pouco, passo a passo, irmos desbastando as arestas que são ainda pontiagudas e que ferem, que trazemos ainda em nós, como diamantes que somos e que precisamos lapidar, para que assim a luz possa brilhar intensamente, que esse diamante possa brilhar diante
de Deus diante de todos, diante de nós. Então, o orgulho e o egoísmo são essas arestas, são esses cumes que estão nesse diamante bruto e que precisamos lapidar. E, logicamente, ou não logicamente, mas ainda precisamos da dor, do sofrimento, para lapidar esse diamante. Porque nós temos duas estradas para percorrer, para podermos chegarmos até Deus, através do amor e através da dor. E geralmente nós escolhemos a dor por quê? Porque as nossas escolhas são escolhas equivocadas. Elas não condizem com as leis do Pai. E aí, sim, dói, sofremos. Mas quando nós escolhemos o caminho certo, o caminho do amor, é como Kardec coloca para nós, que os ensinamentos de Jesus sempre nos conduzem à eterna felicidade. Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros aquilo que você quer que vos façam. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmo antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que Jesus recomenda sempre, para que nós possamos, aos poucos, fazer com que esse diamante brilhe. Então, quando André Luiz fala que o Espiritismo é caridade em ação, nós temos que trabalhar exatamente a caridade e a humildade, porque a caridade e a humildade, elas sempre andam juntas para que elas possam nos elevar. Mas nós vamos buscar também, completando o nosso raciocínio, a resposta que buscamos para entender porque André Luiz fala que Espiritismo é caridade em movimento. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, quando ele traz para nós também explicações, instruções, quando ele fala que fora da caridade não há salvação. Ele diz que essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, é a caridade. A caridade brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada o coração daqueles a quem Jesus dirá: passa à direita, benditos do meu Pai. Então, não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando a caridade como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Fora da caridade não há salvação. Por isso, André Luiz afirma, amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Então, ele vem com um texto simples, muito simples de entendermos, porque baseado no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, ele vai falando do desapego. No desapego das coisas materiais. Aqui ele fala das coisas materiais nesse texto. É a caridade material. É desapegarmos de todas as coisas, de todos os objetos, de coisas que não nos servem mais, no sentido de que não vou dar aquilo para outra pessoa porque eu não quero, vou despachar, não, como muitos de nós fazemos. Mas é buscar aquilo que eu gosto, olhar e ver
diante desse objeto que eu gosto, mas que eu não estou usando agora, não vai me fazer falta, eu vou dar para alguém que está precisando. Então, eu vou começar a trabalhar a caridade em mim. Quando André Luiz diz, o desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. Então, quando nós percebemos o quanto temos, de coisas que não estamos usando, mas está ali porque um dia eu penso que eu possa precisar. É um vestido, é um sapato, é uma joia, seja o que for. Vai demonstrar, vai mostrar, vai avaliar o meu sentimento, o apego, o egoísmo que eu ainda trago. Então, a verdadeira morte começa na estagnação, no entorpecimento, na insensibilidade da alma, na inércia de sair de si mesmo e se doar, de buscar aquilo que está em excesso na minha casa, para doar àquele que não tem. Então, quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. É o que nos diz André Luiz. Então, o que devemos fazer? Vamos lá abrir o nosso guarda-roupa. Vamos ver o que temos lá em nossos cabides, nas gavetas. O que nós temos ali que a gente não tem nem noção. E, nossa, eu achei esse sapato aqui, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha mais esse sapato. Quando nós começamos, durante, como ele coloca, renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Quando, muitas das vezes é no final do ano que nós vamos buscar aquilo que está em excesso para doarmos. Mas se começarmos a fazer isso a cada mês, a cada momento, buscarmos revirar a nossa bolsa, e percebemos aquilo que está lá no fundo da nossa bolsa, que pode ser útil a alguém. Outro dia minha irmã contou um fato, que é um fato corriqueiro, porque ainda nós vivemos num país, num mundo, vamos falar do nosso país, mas nós sabemos que isso acontece em todos os países, em nossa terra ainda. Pessoas que não têm um mínimo, aliás, não têm nada, às vezes, para comer. Minha irmã tinha colocado o lixo, para ser recolhido, pelo gari, quando o caminhão passa. E ela estava ali com um vasilhame, com o óleo que ela havia usado, e ela separou, deixou dentro de uma garrafa. E daqui a pouco ela percebe que um homem pega aquele vidro de óleo. Ela conversa com ele e lhe diz, minha senhora, esse óleo aqui para mim vai servir. Na minha casa não tem óleo. Então, por essas coisas nós percebemos o quanto nós temos e às vezes reclamamos daquilo que nós temos. Enquanto o outro recolhe na rua aquilo que nós não queremos porque achamos que é um lixo, porque aquilo vai ser despachado, o outro vai e pega. E come, como a gente já percebeu. Qual de nós ainda não viu alguém pegar algum resto de comida no lixo? Então, esse capítulo 2 do livro Espírito da Verdade, comentando esse item 10 do capítulo 13, vai nos fazendo ver o quanto nós estamos estagnados, com a alma entorpecida, insensíveis, porque não olhamos ao nosso derredor. Nós vamos buscar André Luiz agora em Conduta Espírita, quando ele diz o seguinte: converter em socorro ou utilidades para os menos felizes relíquias e presentes, joias e lembranças afetivas da família e amigos desencarnados, cientes de que os valores materiais sem proveito
mantidos em nome daqueles que já partiram, representam para eles amargo peso na consciência. Posse inútil, grilhão mental. Porque ao desencarnar, quando nós vamos buscar aqueles objetos do nosso ente querido, nós vamos ver aquilo que podemos doar, que está em boa condição, e possamos dar a alguém que sabemos que está necessitado. É uma instituição de caridade, é alguém que passa na rua, alguém da própria família, porque muitas das vezes nós temos na própria família pessoas necessitadas. Então, meu pai faz uma semana que faleceu. Todas as suas camisetas, suas bermudas, suas coisas que estão em boas condições já têm destino certo. Por quê? Porque ele gostaria que todas as suas coisas fossem dadas, porque ele em vida, ele nunca reteve nada. Nunca guardou, ele sempre deu. Uma coisa simples que fosse, ele tirava dele e dava. Então, nós temos que buscar esse entendimento, e quando André Luiz fala que o excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante, excesso em nós, excesso em você, ajudar a casa de assistência coletiva, divulgar o livro, aquele livro que nós já lemos, mas que se encontra empoeirado lá na nossa estante, dentro de uma gaveta. Quantas instituições necessitam de livros, né, para poder fazer os seus bazares, né, arrecadar fundos para as obras de assistência? Medicar os enfermos através daqueles remédios que nós não usamos, mas que estejam dentro da validade, para que possamos doar também. Buscar saber, né, quantos estão necessitados e não pode comprar aquele remédio, vamos doar. Aplaque a fome alheia. A primeira coisa que nós devemos fazer é essa caridade de aplacar a fome. Depois podemos até, através das nossas palavras, né, buscar consolar, buscar ajudar aquele irmão a levantar o seu ânimo. É como o Espírito Protetor fala no item 10. Além de doar o nosso tempo, a nossa disposição, de dar, de aplacar a fome, de ali estar ao lado daquela pessoa necessitada, com uma bolsa, um prato de comida, ou o que seja, de doar aquilo que temos, um pouquinho dos nossos recursos financeiros, a nossa boa vontade, né, para com os nossos semelhantes, matar a fome e levantar o ânimo. Aquele que pode, né, empregar aquele que está necessitado, enxugar lágrimas, socorrer feridas, consolar com o amor que já possuímos em nosso coração. Não deixar estagnado aquilo que temos, não somente os bens materiais, mas o que já temos. Converter em socorro e jamais reter inutilmente excessos no guarda-roupa, na despensa, objetos sem uso, reservas financeiras que não podem estar em movimento nos serviços assistenciais, que podem estar em movimento nos serviços assistenciais. Não há bem produtivos em regime de estagnação, nos diz André Luiz no livro Conduta Espírita. E é dessa forma, meus irmãos, que nós vamos entendendo e buscando, né, através desses espíritos amigos que nos ajudam nos esclarecimentos daquilo que estamos buscando aprender, como Paulo de Tarso, em sua carta aos Colossenses, quando ele vai dizer, quando ele coloca a caridade como a mais excelente virtude. Ele coloca a caridade acima mesmo da fé. E ele diz o seguinte,
A caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, como do rico, como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Paulo define a caridade, a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar, aos poucos, buscarmos o excesso que há de material, por enquanto vamos falar da caridade material, que está em nossa casa. Porque o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, porque ao desencarnarmos nós não vamos levar um níquel sequer, um grampo sequer. No que encontramos ao chegar aqui na Terra e deixar ao partir, o homem goza, nós gozamos, enquanto aqui permanecemos. O que é que então nós possuímos de verdadeiro? Nada do que é do uso do corpo, mas tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Os bens da terra pertencem a Deus, que distribui a seu grado. Nós não somos senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então, vamos nos abrir à caridade e à humildade diante dos nossos irmãos. Então, só nos resta agradecer nesse momento, Pai, pelo tesouro que temos em nossas mãos, que é a doutrina espírita. Agradecermos, gratidão a Allan Kardec, a esses espíritos da codificação, a esses irmãos que nos dão a oportunidade de aprendermos, porque temos em nossas mãos tudo aquilo que necessitamos para alcançarmos a plenitude, a felicidade plena, alcançarmos a nossa pureza espiritual. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores estagnados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. E é por isso, querido Jesus, que é para vós, sempre para vós, em teu nome, em nome de Deus, que nós realizamos o nosso trabalho de aprendizado. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com Deus.